Bendito Deus, nós louvamos o Senhor pela bênção de podermos nos reunir no Teu reino e na Tua casa. Obrigado por cada vida e cada família que está aqui nesta noite. Nós louvamos o Teu nome porque sabemos e cremos que o Senhor está presente. E por isso, ó Deus, nós queremos glorificar a Tua pessoa, que apesar da Tua grandeza, aprove nos amar, finitos, pequenos e pecadores, e manifestar sobre nós a Tua graça e misericórdia, e nos ajudar, ó Deus, a compreender o Teu grande amor para conosco. Nesta noite, ó Deus, nós queremos depender do Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Então, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor nos ajude e nos capacite. É o nosso clamor e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em pé, vamos juntos ler o versículo que está ali? Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Amém? Pode sentar, nós já oramos. E nós temos então a missão de amar. Isso se é daqui conseguir alcançar lá no fundo. Isso, muito bem. A missão de amar. Quando nós pensamos em amor, normalmente nós fazemos essa ligação à família, ou ao marido, ou à esposa, ou aos filhos, e nós acabamos dilacerando o amor. Então, quando nós começamos a compreender o que é amor, eu fui procurar essa definição, então, do ponto de vista da língua portuguesa, forte afeição por outra pessoa nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Segundo, atração baseada no desejo sexual. E quando nós vemos em português, nós olhamos assim, todos os versículos bíblicos que existe a palavra amor, ele tem o mesmo sentido. A palavra em si, ela para nós não há nenhuma tradução, ela é amor, um sentimento, um substantivo masculino. Eu só entendi isso. E não conseguimos definir como é que funciona isso na questão prática da nossa vida. E aí temos dificuldades. Mas quando nós vamos para a definição de amor, ou algumas definições que eu quero compartilhar com os irmãos, que vai depender do texto e do contexto em que ela é colocada na língua grega, a primeira definição é que ágape, ou amor de Deus, incondicional, manifestado-se aos homens ou a nós, não é? Segundo, nós temos ou filéu, ou de filia, ou filhos, não é? Que é o amor fraternal, o amor familiar. E quando nós encontramos essa outra palavra essa outra palavra é a palavra eros, o amor carnal entre homem e mulher. Então, quando nós entendemos essas três definições, nós vamos para o português e olhamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós olhamos a língua portuguesa, nós não conseguimos mensurar o tamanho desse amor. Apesar de dizer que Deus amou o mundo todo. Não é? E nós vamos ter essa dificuldade. Mas quando nós começamos a pensar no que Deus pensava a respeito de nós quando nos criou, Ele nos fez pessoas. Nós somos pessoas, cada um com o seu nome, cada um com a sua cor, cada um com a sua etnia, cada um com o seu nível social, cada um com a sua educação, não é verdade? Mas como pessoas, com personalidades, nós somos iguais. Alguns pensam de forma diferente, outros agem de forma diferente, outros até raciocinam mais rápido, mas Deus nos fez pessoas. Pessoa pensa, pessoa sente e pessoa quer. Nós somos seres que raciocinam, nós somos seres emotivos e nós somos seres volitivos. Nós temos vontades, não é? Então, para quem não gosta de suco de cupuaçu, se for dar um cupuaçu para ele, pode até ser que tenha algum adolescente que gosta. Eu, por exemplo, acho uma delícia, né? Tem gente que não gosta.
Eu tenho dificuldade de tomar suco de tamarindo. Se for me dar, eu prefiro tomar o suco. Mas tem gente que vai dizer, não, muito obrigado, eu não gosto. E eu não quero. Então nós somos pessoas que pensam, nós somos pessoas que sentem e pessoas que querem. E então nós já escutamos, sim, na verdade, como pessoas que têm raciocínio, como pessoas que sentem, como pessoas que querem. Então existe dentro dessa caixa aqui uma coisa chamada cérebro. E alguns brincam, né? Uns têm mais, outros têm menos, né? Um é mais rápido, outro é menos rápido, enfim, depende do ponto de vista de cada um. Porém, nós já escutamos algumas vezes que os neurônios se comunicam entre si através de correntes elétricas. Ali no meio daquele negócio chamado cérebro, então existem as correntes elétricas. E certamente das sinapses são puramente elétricas, mas a maioria dessas conexões são intermediadas por elementos químicos. Vou dar um exemplo. Falta de vitamina B12. Ela tem problema cognitivo de aprendizagem, tem problema de desmotivação, a pessoa não quer fazer nada, ela quer ficar deitada, dormindo. Ela tem problemas em relação ao seu relacionamento com outra pessoa, ela pode se tornar uma pessoa um pouco mais agressiva no seu humor. E aí, quando uma pessoa tem problemas de dificuldades de falta de vitamina B12 e ela fica deitada, o que as pessoas outras pensam na família? O que ela está com? Que palavra fácil, né? Hoje está tão fácil falar isso, não é? Então, o que acontece é que quando uma pessoa chega dessa situação a um profissional de saúde, normalmente vai ser taxada como alguém que tem problemas psiquiátricos. Então enfia remédio nessa pessoa, porque ela está com depressão, não é? Então nós temos que entender que o ser humano precisa de vitamina. Ele precisa de vitamina D. Alguém aqui já fez de vitamina? Não está faltando vitamina D? Não, quase 90% dos seres humanos falta vitamina D, que é aquela vitamina que a gente recebe quando toma sol, não é? O sol da praia às 2 da tarde. É o da manhã, a partir das 7 horas da manhã, primeiro sol. Então, isso faz com que o nosso organismo funcione melhor. Então, na verdade, essas conexões não são só elétricas, elas também são químicas e vão ajudar. Essas substâncias que chamamos aí de neurotransmissores, e graças a eles, os neurônios têm a capacidade de participar de diferentes funções cognitivas, como aprendizagem, memória e percepção. Conhece atualmente aí por volta de 12 neurotransmissores envolvidos nessa sinapse. Mas pastor, o que é isso? Eu estou falando de neurotransmissores. Talvez os homens nem imaginem o que é isso, mas as mulheres sabem muito bem o que chama-se hormônio. Não é? Então vamos colocar o nome hormônio. Neurotransmissor é um hormônio. Então por isso, aqui, para a gente ter uma noção de mais ou menos, aqui eu só separei 6. Ocitocina, dopamina, serotonina, melatonina, endorfina e noradrenalina. Mas eu não vou falar sobre os 6. Vou falar sobre um somente. Então, aqui nós vemos o nosso neurônio, ou os neurônios, terminais nervosos, e aí, neles, que são importantes, porém são moléculas responsáveis pela comunicação das células do sistema nervoso, e são normalmente encontradas nos terminais sinápticos, que são esses terminaizinhos aqui, da ligação entre um neurônio e outro, você vai ver daqui a pouco mais perto. Eles são encarregados de modular e transmitir a informação entre os diversos núcleos cerebrais. Além disso, seus feitos nos neurônios podem durar, alguns rapidamente, outros duram muito mais tempo. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que usa uma pedra de crack, essa fumaça ela leva até chegar no pulmão, no cérebro, na corrente sanguínea, 8 segundos. Em 8 segundos, essa pessoa tem um efeito no cérebro e esses neurotransmissores produzem então endorfina e dopamina. Então aquela pessoa fica no céu. É o céu, para eles é. Então quando ele está naquela situação,
vai chegar um momento que vai acabar o efeito. Que ele precisa de mais para chegar naquele nível. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês entenderem melhor. Então Deus é tão amável e tão bondoso que Ele então permitiu na nossa construção como seres humanos e que fosse feito isso, neurotransmissor e neurônio receptor. Aqui é uma fenda e o hormônio ocitocina. O que é o hormônio ocitocina? O hormônio ocitocina, ele é responsável pelo amor, pela confiança, pelas relações saudáveis, pelo afeto, pela ligação emocional. Sabe qual é o momento especial para eu explicar para vocês? Quando a mulher está grávida, 9 meses, chegou o momento de ter o bebê, ela começa a ter contrações. Sabe por que ela começa naquele momento a ter contrações? Que é uma produção de ocitocina. O próprio organismo se prepara para que após o nascimento da criança, a mãe já esteja amando. Quando ela não vai ter parto normal, que tem que esperar no tempo, né, da dilatação, para que então a criança nasce, o pulmão ele fortalece. Então, quando tem que esperar no tempo, há uma produção natural. Quando não vai ser parto normal, vai ser parto cesáreo, eu não sei se alguma mãe aqui já passou por isso, mas a enfermeira vem e aplica uma injeção antes. E as contrações começam a aumentar e diminuir o tempo entre elas. Aquela injeção que foi aplicada é uma injeção de ocitocina. Quando a criança nasce, qual é a primeira coisa que faz? Pega a criança e põe no braço da mãe. Por quê que põe no braço da mãe? Para criar um laço afetivo. Ela está com uma quantidade de ocitocina grande no organismo. E quando ela abraça aquela criança, ela diz: é meu filho, é minha filha. Então a primeira coisa que é feita é isso, para criar esse laço. Quando vai para o quarto, o que a enfermeira diz? A primeira coisa quando ela chega lá com o bebê: o mais rápido possível de mamar. Porque enquanto a criança suga, a mãe está ali olhando para o bebê, o calor, o afeto, o toque, o abraço, vai produzindo o leite. Que bênção! Deus é maravilhoso, meus queridos. A mãe ali está no estágio onde os hormônios aqui estão a 1000 por hora. Ela está feliz, ela está naquele momento realizada com o seu filho no colo, porque ela o ama. Ela o ama. E do ponto de vista físico, é necessário isso. Trouxe aqui uma cabecinha e mais uma ilustração para a gente poder entender. Aqui são as glândulas que produzem esses neurotransmissores, ou esses hormônios. Aqui é o neurônio receptor. Ele é produzido enquanto ele fica aqui na fenda sináptica, e aqui ele recebe esse hormônio, a pessoa vai tendo as reações físicas da sensação. Depois, para. Já pensou se todo mundo ficasse feliz e não parasse mais? Interessante. Como Deus é maravilhoso, nós temos que ver Deus em tudo, não é verdade? Então, portanto, nesse momento aqui, ela está feliz. Mas as glândulas vão diminuindo a quantidade do cérebro ativo e diz assim: para, porque já está feliz demais. Aí para de produzir. E então ela vem aqui e são eliminadas na recaptação do neurônio. O que acontece? Quando alguém tem alguma dificuldade psiquiátrica, ou tem dificuldade em relação à serotonina, ao hormônio do prazer, da alegria, da satisfação, então se dá um medicamento que ele bloqueia a recaptação de serotonina. Quando bloqueia essa recaptação, a pessoa continua com o seu humor mais estabilizado. Então percebam que, se não é natural, é através de um medicamento. Mas é importante isso para o ser humano, para que ele entenda o que é amor. Amém? Amém. Vamos entender então aqui por que Deus nos fez humanos. É interessante. Olha só, os órgãos do sentido, ou visíveis,
visão, audição, tato, olfato, paladar, são importantes, pois através dessas células sensoriais que nos levam às lembranças daquilo que já experimentamos em nossa existência. Exemplo. Houve uma estatística feita nos Estados Unidos há algum tempo, com mulheres, e das mulheres que foram feito essa experiência, 80% dessas mulheres, quando foi entregue a elas a camisa do esposo com o cheiro dele, ela teve reações físicas. Algumas choraram, outras tiveram lembranças e assim por diante. Olha só, é importante a gente entender isso. Porque quando a gente fala eu te amo, e é tão interessante que quando a gente era adolescente, não é? Apesar que nem todos alguns cresceram de tamanho, mas não cresceram ainda, não amadureceram. Mas enfim, quando a gente era adolescente, quando eu olhava para minha esposa, os olhos brilhavam. Por que brilhavam? Por que os olhos brilhavam? Porque quando a gente olhava para alguém e achava lindo ou linda. Por quê? Olha só, nós vemos e quando nós vemos, nós achamos maravilhoso. Nem era tudo isso. Mas, para nós, não é? Alguns dizem assim, nossa, você vai namorar com essa menina aqui, nossa, não tinha outra, não? Mas o olhar desse não era o olhar daquele. Então, portanto, por isso que nós temos as nossas diferenças. Então, quando olha aqui, viu que é lindo. Para onde vai essa imagem? Ela vem aqui pelo nervo óptico, vai até o cérebro visual, e ali ele vai fazendo uma análise daquela imagem que viu, se não tem nada negativo que identifique com aquilo. Ele processa, não há nada negativo. Então ali no momento aquela imagem vem para o córtex frontal, onde é a nossa racionalidade. E aí vai separar o que vai gravar, e o restante, quando a gente vai dormir, joga fora. Por isso que nós temos sonhos, pesadelos. Uma entrevista do neurocientista dizendo que os pesadelos é o cérebro se adaptando com as adversidades que a pessoa enfrentou durante aqueles últimos tempos, e ele vai tentando se organizar para que aquela pessoa, ao acordar, lide melhor com aquela situação. Por isso que tem muita gente dizendo que está tendo visão, sonho, revelação, dormindo. Não é nem tanto isso, não, viu, irmãos? Não acredito muito nisso, não. Viu? Apesar de que a Bíblia diz, pelo muito falar, virão os sonhos. Então, não acredito muito nessas coisas, não. Eu sou contra, não tenho problema algum. Quem acredita, fique à vontade, viu? Eu creio que Deus pode falar de diversas formas, mas Ele deixou a prioridade à sua palavra. Amém? Então, aí ela faz essa relação. Mas, quando eu vejo alguma coisa que vai para lá, e na hora da análise vê alguma coisa que identifica negativo, o que acontece? Estou andando de carro, de repente uma senhora saiu na frente, eu vi em milésimos de segundo, se eu escrever milésimos de segundo, olha como Deus é maravilhoso, a gente enxerga Deus em tudo. Em milésimos de segundo essa imagem entra, ela faz a análise, naquele momento que ela viu que há o perigo, ela ativa o cérebro, ativa as glândulas suprarrenais, joga a adrenalina no sangue, e aí a gente pensa o quê? Rapidamente a gente pensa o que vai fazer. Oh, Deus é bom. Há uma produção rápida de adrenalina. Adrenalina é o quê? É um neurotransmissor. É um hormônio. A mulher, quando ela é agredida, o que acontece com ela quando ela ouve ou vê algo a respeito daquilo? Na hora ela sente medo. E ela precisa fazer alguma coisa. E essa reação, amados irmãos, é Deus quem nos deu. Quer ver um exemplo? Está na Bíblia. Adão e Eva estavam lá, coisa mais linda do mundo, se amando, um olhando para o outro e achando mais lindo do mundo, porque não havia outro também. Estava lá se achando maravilhoso um outro. Então, e de repente, foi lá e comeu do fruto, deu para o marido e vem Deus. Adão, onde estás? Qual foi a frase que ele respondeu? Tive medo
me escondi. É desde lá de trás que nós vemos essas coisas funcionando, mas a gente não sabe como que elas funcionam na nossa vida. E na realidade nós temos dificuldade de compreensão. Mas também, quando nós ouvimos um eu te amo, a mulher tem necessidade, o marido, só fecha o ouvido, mulheres, tampa os ouvidos. Maridos, mulher, esposa, ela sente necessidade de você dizer que a ama. Não custa nada, não paga nada. Fale o máximo de vezes que puder. Não tem problema, não paga nada, não sai dinheiro do bolso. Quando não diz que ama, vai ter que gastar com ela, sabe por quê? Porque quando o marido não fala que ama, vai querer ir pro shopping. Aí vai ter que dar um dinheiro. Nem sempre pro shopping, pode ir para qualquer outro lugar, não é? Mas note, é importante porque essa mensagem que entra pelo ouvido, ela vai para o cérebro. E ela diz assim, faz análise, diz que me ama, não me abraça. Diz que me ama, mas não me beija. Diz que me ama, mas não me dá tempo. Olha a análise. Está dizendo eu te amo, mas não faz aquilo que reforça o amor. Portanto, também o perfume, como disse da camisa. Minha esposa, agora em abril, ela teve dengue hemorrágica. Ficou 4 dias na UTI. Para mim parece que abriu o chão. Eu cheguei em casa, deitei na cama, peguei o travesseiro dela, abracei o travesseiro dela, não conseguia dormir. Abracei o travesseiro dela e naquela hora o cheiro dela no travesseiro me deu paz. Parecia que ela estava ao meu lado. É importante porque Deus também fez isso. Olha só, é importante o toque. A mãe precisa pegar o filho. O marido precisa abraçar a esposa ou o esposo. O pai precisa estar junto com os filhos, com a esposa, com a família. Meu sonho quando eu casei, sabe o que era? Tão fácil de resolver. Era o meu sonho. Um dia eu cheguei para minha noiva, antes de casar, e disse, olha, meu sonho é quando nós casarmos e estarmos um dia num restaurante, sentado eu, você e os nossos filhos. Sonho bobo, né? Mas era o meu. Com a mulher que eu amo e com a minha família. Por isso que nós precisamos compreender essas questões. Alimento. Irmão, eu não gosto de piqui. Não fiquem bravos comigo. Como qualquer outra coisa, aprendi. Minha esposa é goiana, eu sou paulistano, da capital de São Paulo. Come arroz, feijão, bife e ovo. Ou chamado bife a cavalo em São Paulo, né? Come macarronada. Aí cheguei e casei com uma goiana do pé rachado, vermelho, de inhas. Primeiro semestre de casamento, arroz com piqui. Quando eu entrei em casa e senti aquele cheiro, eu quase voltei para trás. Digo, que cheiro é esse? Foi difícil ela entender que eu não gostava. Aquilo até hoje. Até já comi arroz feito com piqui, mas o piqui mesmo eu nunca coloquei na boca. Não é? Mas enfim. Mas quando ela casou comigo, ela me ensinou a comer jiló, quiabo, frango caipira. Eu olhava para aquele frango da carne roxa e falava assim, meu Deus, você está podre isso aqui. Eu aprendi a comer tanta coisa, menos o piqui, mas aprendi a comer tanta coisa. E quando hoje, em qualquer lugar que eu for, e no alimento, eu sinto o sabor daquela comida que a minha esposa faz, vem à minha mente, ela. É a ligação que eu tenho com ela. Então, quando eu falo sobre amor, eu preciso compreender essas coisas, meu querido, ou meus queridos. Se eu não entender isso aqui, não há como dizer eu te amo. Então,
quando eu digo eu te amo, eu preciso sentir. Eu preciso compreender isso. Isso é racional. É um sentimento que é produzido, mas que eu preciso entender isso. Amém? Amém. Se entendemos então que do ponto de vista físico, o amor, nós também precisamos entender que é do ponto de vista espiritual e relacional. Quando Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14, acima de tudo, porém, esteja ou revista-se do amor, que é o vínculo ou o elo da perfeição. Eu estou usando até uma outra tradução. Uma ele diz vínculo, não, outra diz elo. Nós precisamos então nos revestir do amor. E se vivemos para isso, nós precisamos compreender qual é de fato a nossa missão que Cristo nos deu. E para entendermos a nossa missão que Cristo nos deu, nós precisamos compreender que a primeira missão nos dada é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todos nós nos amamos, não nos amamos? Demais, até demais, é uma coisa de louco. Mas amar ao próximo, da mesma forma como nós nos amamos, é que se torna uma coisa mais difícil. Não é? O pastor amigo meu já é idoso, agora ele já deve estar com quase uns 80 e poucos anos, pastor Eliseu. Um dia, nós estávamos juntos lá no Paraná, no congresso, e ele diz assim: pastor, sabe qual hora que a gente mente mais? Eu disse: não, pastor. Ele diz: a hora que a gente canta os corinhos na igreja. Eu preciso de ti. Não precisa nada. Está dizendo que precisa? Não precisa nada. Não é verdade? Nós cantamos e às vezes nem prestamos atenção na letra, que já está tão gravado na nossa mente, né? E a gente acaba não compreendendo isso. Uma das provas de amor dado por Jesus Cristo é a entrega. Quem ama começa a entender. Cristo me amou e se entregou por mim. Eu começo então a compreender que a partir do momento que eu falo que amo, eu tenho que fazer por onde com que aquela outra pessoa entenda que eu a amo. Isso não faz parte somente de um relacionamento normal. E talvez seja esse um dos grandes problemas da adversidade que existe nas igrejas. A dificuldade de relacionamento que existe entre pessoas. Inclusive até por medo de que alguém possa tomar o seu espaço. Esse é um problema muito difícil. Porque inicialmente nós entendemos que aquele espaço é nosso, ou aquela situação diz respeito somente a nós mesmos, e esquecemos de que amor é algo que diz respeito a Deus, ao próximo, como a nós mesmos. É a nossa missão. É o que Deus nos deu para fazer, como responsabilidade de poder entender que Cristo deu a sua vida e a sua morte não foi em vão. Não podemos tratar a igreja com displicência. Cristo morreu pela sua igreja. E faz ainda um paralelo, dizendo que o marido deve dar o seu corpo, como amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Olha só, a responsabilidade que nós temos na compreensão de que ou Cristo morreu para ser tudo em todos, ou Ele morreu por nada. Então, se a nossa missão é amar, é entender que o seu sacrifício não foi em vão e Ele foi libertador. Cristo me libertou. Ele me libertou completamente. Me libertou de tudo. É essa a compreensão que eu tenho. Eu me recordo de uma época que ainda estávamos no Paraná, novo de casado, parece que quando a gente casa novo de casado, a gente apronta cada uma, né? Um certo dia, nós morávamos afastados da cidade, e ao lado da minha casa era uma roça, e ia começar a garoar. Minha esposa, era umas 9h30 da noite para 10 horas, ela disse assim: corre lá, pega para mim no varal as roupas, que vai molhar. E eu vou contar para os irmãos porque foi o meu desespero.
Porque desde criança eu tinha medo do escuro. E agora? Falo para ela ou não? Fiquei na dúvida. Medo do escuro, eu não vou lá no escuro e agora o que eu faço? Desde criança, a minha avó contava para a gente, para segurar a gente trancada dentro de casa, né, para não sair e ir para a rua, contava aquelas historinhas lindas e maravilhosas que a gente escutava. Mula sem cabeça, boitatá, noiva da meia-noite e assim por diante. Mula sem cabeça, não sei se vocês já ouviram, né? Lá pelo menos no estado de São Paulo, lá essas histórias é contínua. Que é igual herança, passa de pai para filho, contando para os netos, né? Então, isso relacionava desde criança, 4, 5, 7, e ficou gravado na minha mente. Lembra que eu disse do céu? Tem muita gente que tem medo de alguma coisa, e quando você vai ver o histórico, lá atrás é onde começou. Inclusive quem tem medo de dirigir, inclusive precisa, às vezes, até de acompanhamento de um profissional. Mas eu tinha medo. E naquele momento eu falei, Senhor, e agora? O que eu faço? Foi rapidamente relacionando as situações. Eu disse, tá bom, vou lá. Fui. Mas eu fui dizendo, Deus, a partir de hoje e de agora, o Senhor vai me dar força. Eu vou vencer esse medo. E nunca mais Ele vai me sacrificar. E eu fui. Parecia que tinha uns 10 atrás de mim. E eu andava, irmãos, e conforme eu andava assim, não sei se arrupiava. Chegava lá, enquanto eu tirava uma, eu olhava para trás. Tirava a outra, eu olhava para trás. Mas eu fui vencendo o medo. E a partir daquele dia, eu nunca mais tive medo de escuro. Amém? Porque eu entendi que Cristo me libertou completamente. É por isso que eu posso compreender que a graça manifesta de Deus sobre a minha vida, ela tomou completamente o meu ser. Eu entendo isso. Eu creio pela fé. Eu não fiquei nenhum doido. A graça de Deus te alcançou. A graça de Deus me alcançou. Mas nem sei porquê. Eu entendo isso. Isso é claro. Eu compreendo. Eu compreendo que Jesus me amou. Que Deus me amou. E que esse amor tem um resultado para a eternidade. Amém? Na língua portuguesa nós temos passado, presente e futuro. Na língua grega nós temos no tempo do auristo, que é uma ação feita e o resultado perdura por toda a eternidade. Quando ali no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, quando dizem, porque Deus amou, o verbo ali está no auristo. Ele amou e não precisa provar mais para ninguém. Olha como a gente humano é difícil, né? A gente está pedindo para Deus, Deus, prova que me ama. Eu preciso de uma confirmação que o Senhor me ama. Faz alguma coisa, resolve o meu problema, porque eu vou saber que o Senhor está comigo. E a gente tem esses rompentes, né? De sofrer por causa de duvidar do amor de Deus. Não, Deus nos ama e agiu e deu seu Filho, e Ele veio e cumpriu toda a obra, porque a sua graça foi manifestada a todos nós. Amém? Pois isso, Jesus diz o quê? Quando no momento Jesus foi confrontado, ele diz, ame a Deus. Quando aquele homem chegou e diz assim, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele diz, ame a Deus. E ainda Jesus faz menção a uma parábola em Lucas capítulo 10. Qual que é? A parábola do samaritano. E ali ele começa a ensinar o que de fato o amor de Deus é e o amor que nós temos que ter por Ele. Não é um amor qualquer, não é uma devoção completa. Nele não deve ser depositada uma pequena porção de carinho, é uma entrega intensa e total. Porque Deus nos amou, nós precisamos amar os nossos próximos. O meu próximo, o seu próximo, e assim por diante, o próximo de todos. No ensino de Jesus, o amor ao próximo é algo essencial. E para ilustrar isso, ele fala da parábola
onde apresenta de forma magistral como podemos ser bênção na vida de pessoas em contextos diferentes e cheios de preconceitos. Às vezes nós não temos na igreja, mas podemos ter no banco de uma clínica, de um hospital, ou em qualquer outro lugar que nós nos encontremos, dependendo de quem estiver do lado, a gente se sente desconfortável. É, mãe? Podia todo mundo gritar, porque é verdade. Nós temos dificuldades em relação ao nosso nível social, em relação ao conhecimento, em relação à vivência. Nós temos dificuldades. São todos que nós convidamos para ir na nossa casa? Você já convidou todos os membros da igreja para ir jantar na sua casa? Nós não fazemos isso, porque nós temos essa diferenciação. Então, portanto, quando vemos o amor na Bíblia, ele é algo muito mais amplo, profundo, ele é real, sincero. Ele é diferente do que se apresenta nas literaturas. Ele é diferente do que se apresenta na filosofia, na ficção. O amor bíblico, ele é decente. O amor bíblico, ele promove paz. Não barulho, paz. Está disposto a sofrer um dano para promover o equilíbrio todo. Importa-se mais com os outros do que consigo mesmo. A nossa missão é? A nossa missão é? Para ensaio fulon. A nossa missão é? Isso. Se a nossa missão é amar, por que não conseguimos? Há um problema muito sério que está acontecendo, uma necessidade. As pessoas vivem uma carência afetiva. O ser humano hoje está vivendo num mundo onde é necessária a manifestação desse sentimento de forma real, sincera e verdadeira. Está na Bíblia? Está. João disse que nós não devemos amar de palavra e nem de língua, mas de fato e verdade. Não pode ser amor mentiroso. Quando eu digo te amo, tem que ser verdadeiro. E você verá nas minhas atitudes que eu te amo. Amém? Amém. Quando eu disser a alguém te amo, dizer isso tem que ser verdadeiro. E não é em vão que João amplifica esse conceito. Ele diz que afirmar que ama a Deus, mas odeia o próximo é mentira. Ele diz: se você não ama o seu irmão a quem vê, como você vai amar a Deus a quem não vê? Como faz essa ligação? É importante compreender isso e entrar num plano que, quando nós entendemos perfeitamente sobre as orientações e direções de Deus no que faz sentido a nossa vivência relacional, nós vamos começar a andar então agora num novo caminho. Um caminho onde não é mais importante o que eu quero, mas o que Deus quer para mim. E aí eu quero concluindo, irmãos, quando Paulo diz na carta aos Gálatas: agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu passo agora a viver o amor que Deus nos deu. Eu posso agora viver amando o próximo. Romanos capítulo 5, quando Paulo ali também dizendo que o amor de Deus é derramado todos os dias em nossos corações. Ninguém pode se desculpar que não pode amar. Ser cristão, se tivermos amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Foi Jesus quem disse. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo de amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Portanto, esforcem-se para ter amor. Que tudo que vocês fizerem sejam feito com amor. O Senhor é tão bom. Por isso, meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois
você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Filipenses 1,7. Se amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso. Uma igreja, quando ama, ela vivencia isso. Como disse aos irmãos no início, nós estivemos ali na rodovia dos Romeiros, o 5º ano que nós estamos lá. Durante 5 eventos, nós vamos por volta de umas 30 pessoas da igreja. E ali nós chegamos, normalmente nós íamos por volta de 2 horas da manhã, ficava até 9, 10, 11, meio-dia, distribuindo para aquelas pessoas que passavam ali peta, biscoito, suco, água, café, leite, chocolate quente. Colocávamos cadeiras para as pessoas sentarem e descansarem. Nós tínhamos ainda um grupo de irmãos que fazia asepsia nos pés das pessoas que passavam por ali. Digo a vocês, por experiência, tinha muitos que passavam ali, não era com carro não, passavam com os pés sangrando. Nós temos fotos de pessoas que já estavam com luz, já estavam infeccionados, mas mesmo assim aquele senhor estava indo cumprir o seu propósito. Nós estávamos ali e desde a primeira vez as pessoas sempre nos perguntam, dizendo assim, por que vocês estão aqui? Sabe o que a gente responde? Por amor a Jesus e por amor a você. Nós distribuímos na sexta, ou na madrugada de sábado agora, nós distribuímos 8.000, tipo bom diário, bom dia amigo, 8.000 bom dia amigo, nós distribuímos na madrugada. Das pessoas que pegavam, passava ainda umas 10, 8, 15 pessoas que não pegavam. Então imagina quantas pessoas passam lá por dia. Amar a Deus, mas amar ao próximo. Teve um grupo de pessoas que chegaram, se alimentaram, pararam e disseram, nós podemos fazer uma oração por vocês? Obrigado por vocês estarem aqui. Nós queremos pedir que Deus abençoe vocês. Continuem firmes. Maravilhoso o que vocês estão fazendo. Levantaram as mãos para os céus e oraram no Pai Nosso e terminaram. Agradecendo. Muito obrigado, aquele grupo de pessoas. Antes de chegar na tenda, nós colocamos jovens, ficam jovens e adolescentes com um cartaz escrito abraço grátis. Vocês não imaginam o quanto de pessoas pedem para ser abraçadas. Ano passado, uma senhora acabou de abraçar lá e veio, eu estava servindo café. Ela chegou, uma senhora, já idosa, e ela chegou perto e disse assim, moço, eu recebi um abraço ali como eu nunca recebi na minha vida. Eu estou me sentindo diferente. E outras histórias que poderia passar aqui a noite toda contando para vocês. Não, pastor, mas eles são católicos. Eu pergunto, é só católico que passa ali? Não. Ali tem católico espírita e um macumbeiro, de tudo quanto é tipo de gente. Tem ladrão que vai lá só para roubar. Tem homem que vai atrás de mulher, mulher que vai atrás de homem, enfim. E tem aquele que vai só assistir lá os shows. Mas nós estamos ali no meio, tentando passar a eles algo que nós entendemos. Que amar a Deus e amar ao próximo deve ser como a nós mesmos. Em 3 horas, nós distribuímos 4.000 pacotinhos de peta. E acabou. Nós distribuímos lá ontem por volta de quase 150 litros de café. Entre 150 a mais de café. Foram 10 caixas de leite. 14 pacotes de café. De Nescau, enfim, para aquelas pessoas. Mas nunca tivemos um incidente de alguém dizendo, aqui não é o seu lugar. Mas sabe por que isso? Porque antes de elas chegarem ali, estava a nossa faixa, Igreja Batista Servindo aos Romeiros.
E embaixo de Jesus Cristo é a única esperança. Muitas pessoas já me disseram: olha, será que vocês não vão confrontá-los? E a gente responde assim: não, nós estamos lá para amá-los. Quando nós entendemos que missão de amar não é só entre quatro paredes, nós vamos entender que quando estivermos entre quatro paredes, o sentimento é diferente. Porque não é só lá que tem perdido. Dentro de igrejas, tem muitos que vão viver, vão morrer e vão para o inferno, porque não conheceram o amor de Deus. Mas quem conheceu o amor de Deus entende que a missão é amar. Eu entendo isso. Ela é física e é relacional. Famílias estruturadas, igreja estruturada. Família que se ama, igreja que se ama. Se as famílias não estiverem bem, a igreja nunca vai estar bem. E às vezes a gente culpa o outro, né? É o pastor, é o líder, é esse, aquilo. Não. Vamos olhar para nós. Vamos entender que amor é algo que nós temos que sentir e nós temos que transmitir. Amém? Amém. O desejo do meu coração é que você saia daqui hoje com outro pensamento de amor. Que você passe a vivenciar o amor. Não somente na teoria. Não é no presente. Faz parte. Mas não substitua o presente. Mas entenda bem. Amar é um sentimento. Tem muita gente que não tem dinheiro nenhum, mas ama com toda a força. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te adoramos esta noite. Nós louvamos o teu grandioso nome. Sabemos e cremos, ó Deus, que o Senhor tem planos nas nossas vidas. O Senhor nos amou e o teu grande amor inunda o nosso ser todos os dias. E por isso nós compreendemos que devemos amar o nosso próximo. O Senhor nos amou e deu a vida por nós, e por isso devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Que essa verdade, ó Deus, seja clareada em nossa mente. Possamos sair daqui nesta noite, ó Deus, com uma outra visão de amor, compreendendo que o efeito do amor sobre as nossas vidas, ele pode ser transmitido a todos. Nós oramos agradecidos mais uma vez e clamamos no nome precioso de Jesus. Amém e amém.